Existem 3 detalhes que, se você adicionar à sua foto de perfil, atrairá mais pessoas. Oi, eu sou o Patrick e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você editar a sua foto de perfil de uma forma que ela chame muito mais atenção das pessoas. E que a foto de perfil é muito importante e isso você já sabe. Mas será que a sua foto de perfil tá chamativa o suficiente? E para você ter certeza disso, além de te ensinar o passo a passo para editar sua foto de perfil, eu também vou te dar algumas dicas para que você tire fotos melhores, independente se é no celular ou em uma câmera DSLR. Primeira dica, e para mim a mais importante de todas, luz. Você deve tomar muito cuidado com a iluminação da sua imagem. É muito importante que você tenha pelo menos 2 pontos de luz quando for tirar uma foto. Pode ser uma fonte de luz natural, como a luz do sol, ou então alguma luz artificial, seja um abajur, seja a luz do teto ou qualquer outra luz, para que você faça uma luz de preenchimento. Vamos usar o esquema de 2 luzes. A primeira luz é a Key Light, que é a luz principal e deve ser a sua fonte de luz mais forte da imagem. E a segunda luz é a luz de preenchimento, que é a Fill Light, que pode ser um abajur ou até mesmo a luz do teto do ambiente onde você se encontrar. Nesse caso, aqui para a gravação desse vídeo, vocês podem perceber aí que eu estou usando 4 pontos de luz, apesar de um ser praticamente imperceptível. Mas eu estou usando uma luz principal aqui à minha direita, outra luz de preenchimento aqui à esquerda, e eu estou usando essa luz azul aqui para vocês, enfim, para dar uma ambientada. Mas você não precisa ter todos esses pontos de luz, e para ser justo, eu trouxe uma foto que eu tirei com somente 2 pontos de luz, com o celular. Segunda dica, e também muito importante, é o ângulo da foto. Tome muito cuidado com o ângulo em que você tira a foto. Eu não recomendo que você tire fotos de ângulos muito fechados, que são aqueles que ficam muito próximos do seu rosto, assim como eu também não recomendo que você tire fotos muito distantes do seu rosto. É muito importante que você mostre o seu rosto na foto de perfil, para que assim as pessoas consigam ter uma boa primeira impressão. E quanto mais visível tiver o seu rosto na sua foto, melhor e mais conexão isso vai gerar com os potenciais clientes, com os potenciais visitantes do seu perfil. E a terceira e última dica, e essa infelizmente muito subestimada, o sorriso. O ser humano instintivamente tem uma capacidade natural de se identificar e criar uma conexão mais forte com as pessoas que sorriem com mais facilidade. Para isso existem até mesmo estudos científicos. Você quer gerar uma boa primeira impressão, você quer causar essa conexão, essa primeira conexão com as pessoas que te conhecem, é muito importante que você sorria. E por que não tirar uma foto sorrindo? Hoje em dia, até mesmo fotos de RG, fotos de CNH, você pode sair sorrindo. Mas caso você sinta alguma dificuldade, seja por timidez ou por qualquer outro motivo de sorrir, eu vou te mostrar no Photoshop que ele possui um filtro em que você consegue distorcer o seu rosto, fazendo com que ele gere um pequeno sorriso. Bom, eu tirei algumas fotos, como vocês podem ver aqui na minha tela. Eu vou mostrar alguns exemplos de fotos ruins, tá? Essa primeira, você percebe que a falta de iluminação prejudicou bastante a foto e você já nem mesmo consegue perceber e diferenciar o que é o plano de fundo do que é a minha camiseta. Assim como eu também perco totalmente os detalhes do meu cabelo. Então, essa foto aqui, ela é bem ruim porque eu perdi os detalhes pela falta de iluminação. Essa segunda foto, o defeito dela principal aqui é a questão do ângulo. Eu tirei ela de um ângulo em que as pessoas não conseguem visualizar direito o meu rosto. E lembra que eu falei? Quando você não mostra o seu rosto, a tendência é que você não gere uma boa primeira impressão, porque as pessoas talvez não confiem tanto em você, por elas não terem visto o seu rosto. Essa terceira também é um problema de ângulo muito fechado, cortando alguns detalhes, como até mesmo o meu cabelo. Não recomendo que você coloque fotos muito próximas do seu rosto, até porque fica bem estranho, começa a aparecer alguns detalhes que talvez você não goste do seu rosto, tá? Aqui eu tenho um exemplo que já está um pouquinho melhor, poderia melhorar um outro detalhe, aqui eu tirei propositalmente, que é o sorriso, tá? Eu não sorri propositalmente, mas dá pra gente melhorar e eu vou te mostrar como. E aqui eu tenho alguns exemplos bons de foto, né? Essa aqui com um sorriso um pouco discreto, mas ainda assim o sorriso existe. Essa outra que eu fiz com a luz azul, mas eu não vou usar
Eu não vou usá-la para não ser injusto, porque eu sei que muitas pessoas não possuem essas luzes RGB. E tenho essa outra aqui em que eu sorri. Não há necessidade de você sorrir mostrando os dentes, tá? Então, a foto que eu vou escolher pra gente editar vai ser essa aqui. E bora lá que eu vou mostrar o passo a passo agora. A primeira coisa que eu gosto de fazer é criar um novo documento no tamanho 500 pixels por 500 pixels. Até porque todas as redes sociais que eu utilizo, esse é o tamanho de imagem recomendado. Vamos dar um OK. Depois disso, eu vou arrastar a minha imagem para dentro desse documento aqui. Vou apertar Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V. Antes de eu diminuir o tamanho da imagem, eu gosto de converter a camada para um objeto inteligente, para que a gente possa manter a resolução da imagem. Agora sim eu posso diminuir com o atalho Ctrl T e vou diminuir aqui deixando mais ou menos o meu rosto centralizado. Bom, a primeira coisa que a gente já pode melhorar aqui nessa imagem é justamente a iluminação. Vamos então aplicar alguns ajustes de luz. O primeiro deles, o Brightness and Contrast, aqui na sua janela de Adjustments. Caso você não tenha essa janela aqui, é só ir lá em cima na opção Window, então Adjustments. Vamos aplicar o Brightness and Contrast e melhorar um pouquinho mais o contraste e o brilho dessa imagem. Lembrando que eu quero deixar o meu rosto mais evidente do que o plano de fundo. Olha só, antes e depois já melhorou bastante. Agora eu tenho que ter em mente qual cor que eu desejo para a minha imagem. Então eu vou trazer um pouco do tom vermelho e um pouco do tom azul, que são dois tons opostos entre si, né? Um tom mais quente e um outro tom mais frio. Para isso, a gente pode já aplicar como primeiro ajuste o Curves, que é esse terceiro ajuste aqui. Nele você consegue ajustar as luzes altas da sua imagem e também as sombras. Você pode alterar tanto no canal RGB, onde vai fazer alteração para todas as cores, como também pelos canais separados. Como eu quero trabalhar com os tons vermelhos e os tons azuis, eu vou justamente intensificar os dois. Mudo aqui para o Red, vou intensificar um pouco do vermelho nas luzes altas e agora vou fazer a mesma coisa para os tons azuis. E olha só como que a imagem já ganha uma outra cara, ó. Antes e depois. Já melhorou bastante. E agora uma outra coisa que a gente pode fazer já também é escurecer um pouco desse fundo, né? Para tirar até mesmo essas marcações do tecido. Então vamos lá embaixo na quarta opção e usar o ajuste de Gradient para criar um efeitinho de vinheta. Vamos mudar aqui em estilo de linear para radial. Vou clicar em Reverse para deixar o preto no entorno. Vou aumentar a escala, vamos deixar mais ou menos em 200 e está perfeito aqui para mim. Sempre lembrando de deixar do preto para o transparente. Se você quiser mudar de cor, também você pode. Caso você queira colocar uma cor vermelha ou uma cor azul, de acordo com a sua paleta de cores. Eu posso até mesmo deixar um azul puxando quase para o preto. Olha que interessante. Perfeito, dou um OK. OK também. Eu vou jogar esse gradient para debaixo do ajuste de curves para ele voltar aqui com a minha corzinha vermelha. E vou intensificar mais ainda o vermelho. Feito isso, um outro ajuste que a gente pode aplicar é o ajuste de exposure, que é a exposição da imagem. Aqui eu gosto de fazer o seguinte, eu vou trabalhar nas sombras da minha imagem. Então eu vou diminuir a exposição, vou deixar mais ou menos aqui em menos 1.8. E agora a gente vai inverter a máscara desse ajuste, pressionando o atalho Ctrl ou Command I de índio. Vou pegar o meu brush na cor branca e passar somente nas regiões onde eu quero gerar uma sombra mais evidente. Se você achar que o ajuste está muito forte, é só voltar aqui e diminuir um pouco a intensidade dessas sombras. E olha só o antes e depois. Já melhorei bastante aqui a sombra desse lado direito, né? Na verdade, o lado esquerdo do meu rosto. Nesse ponto aqui, eu já diria que já dá para usar essa imagem como foto de perfil. Olha só o antes e o depois, já está bem melhor. Mas antes de mais nada, vamos criar alguns efeitos de luz. Para isso, vou criar uma nova camada em cima de todos os ajustes que a gente fez e vou fazer o seguinte, ou eu posso pegar o meu brush, colocar a cor que eu desejo para minha luz, nesse caso eu vou colocar um vermelho aqui desse lado direito, ou então fazer isso com a ferramenta de Gradient Map. Vamos usar o brush mesmo. E agora eu posso mudar o modo de mesclagem dessa camada de normal para Soft Light. E olha como que já fica um efeito de luz muito interessante. Se você achar que está muito forte, basta diminuir a opacidade da camada. Uma outra forma de fazer isso, como eu disse, é com a ferramenta de Gradient
muda a cor para a cor que você deseja para o seu efeito de luz. Vou trazer aqui o vermelho. Deixa o modo do gradiente em linear e aí basta você puxar de um lado para o outro. E muda o modo de mesclagem também. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado, trazendo a luz azul. Então vou mudar a cor desse gradiente de vermelho para azul. E mudo também o modo de mesclagem. Se achar que ficou muito forte, basta agrupar essas duas luzes e diminuir a opacidade de maneira igual. Vou deixar aqui em 45%. Olha só, antes e depois, bem melhor. Já posso chamar isso aqui de luzes. E para finalizar mesmo o efeito, eu gosto sempre de fechar dentro do Camera Raw. Vamos apertar o atalho Ctrl Alt Shift E para mesclar todas as camadas em uma nova. Vou renomear aqui para final. Converto para um objeto inteligente e vou lá em cima em Filter, Camera Raw Filter, ou atalho Shift Ctrl A. E aqui dentro do Camera Raw, a gente pode, por exemplo, mudar a temperatura da nossa imagem, deixando um tom mais frio ou um tom mais quente. Vamos deixar aqui em 0 mesmo, porque eu trabalhei com ambos os tons. Vamos aumentar um pouco o contraste para intensificar ainda mais os detalhes do meu rosto. Highlights, a gente pode diminuir um pouco. Shadows, não vai mudar muita coisa, vamos deixar em 0. Os pontos brancos também não vai mudar muito, os pretos também não, vou deixar zerado. Em Texture é muito importante, porque ele vai ajudar a fazer um leve tratamento na sua pele. Vai trazer mais os detalhes da sua pele. Caso você queira esconder alguns detalhes do seu rosto, você vai jogar o Texture para um valor negativo. E olha só o que ele faz com o rosto. Ele deixa muito mais suave. Eu não recomendo você tratar a pele dessa forma. Eu prefiro fazer pela separação de frequências. Prometo trazer isso em um vídeo futuro. Mas, caso você queira melhorar um pouquinho, vamos deixar aqui em menos 30. E olha só como que já tá ficando, ó. Antes e depois. Vamos mudar o Vibrancy. Ao invés de mexer em Saturation, olha só, vou tirar o zoom para vocês entenderem. O Saturation, ele mexe com todos os tons da imagem, de uma maneira bem agressiva. Enquanto o Vibrancy, ele é muito mais preciso, ó. Ele não trabalha de uma maneira tão destrutiva. Então vou colocar em mais 10. Agora a gente ainda pode vir aqui na opção de Curve, dentro do Camera Raw. Vou pegar o canal vermelho, intensificar um pouquinho mais aqui nos meios tons, pouca coisa. Vou pegar o azul e fazer a mesma coisa também. E olha só, antes e depois. Já ficou bem melhor. E para fechar com chave de ouro, vamos na aba Effects. Vou aplicar um pouco de vinheta para escurecer as bordas da minha imagem. Vou deixar aqui em menos 20. Dou um OK. E olha só o resultado final da nossa imagem. Antes e o depois. Já ficou muito mais apresentável. E para fechar mesmo com chave de ouro, vou ensinar agora o detalhe que eu tinha prometido, que é como fazer você sorrir. Existem duas formas de você criar o sorriso, mas isso vai depender da versão do seu Photoshop. Na versão 2020, você consegue encontrar lá no menu Filter a opção Neural Filters. E aqui na opção de Beta Filters, você já tem a opção para mexer com imagens em retrato, para aplicar sorriso, para mudar toda a expressão facial. Eu vou aplicar aqui essa primeira opção, Smart Portrait, e aqui na primeira opção, em Expressions, eu vou ativar o Happiness, então aumentar um pouco o valor e esperar ele aplicar. E olha só como já ficou antes e depois. Ele deformou um pouco ali minha expressão facial, então eu poderia até diminuir um pouco mais. Ao invés de deixar em 10, vou deixar em 5. Vamos ver como que fica antes e depois. Ele já fez algumas alterações até mesmo na sombra da imagem, né? Não ficou um resultado tão legal. Talvez se fosse testando outros valores aqui, melhoraria. Mas uma outra forma de você aplicar um sorriso, caso você não utilize a versão 2020 do Photoshop, é indo até o menu Filter, então Liquify, ou atalho Shift Ctrl X. E aqui dentro do menu do Liquify, você já vai ter do seu canto direito a opção de Mouth em Face Aware Liquify. E já no primeiro slider, temos aqui a opção de Smile. Se você aumentar, ele já vai distorcer o seu rosto ali, criando um sorriso. Tome cuidado para não colocar um valor muito exagerado e acabar ficando artificial. Vou deixar mais ou menos em 15. Vamos testar para ver como que ficou. Antes e depois. Olha só, muito mais sutil. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês entenderem. Antes e depois. Ele dá uma leve levantada nos cantos da minha boca. Se eu quiser aumentar um pouco mais,
30 antes e depois, dou um ok, e aí está, ficou um sorriso mais ou menos. Talvez se você ir lá na opção de Liquify, você pode até mexer manualmente aqui no seu sorriso, tá? Você pode ir mexendo, distorcendo mais a sua boca, é tudo questão de teste. Mas eu vou deixar dessa forma, já me agradou bastante e aqui você já conseguiria usar tranquilamente como foto de perfil. E esse aí é o resultado final. De verdade, eu gostei. Eu só não vou colocar no meu perfil porque eu já troquei a minha foto recentemente. Coloquei uma que eu tirei com a câmera mesmo. Mas esse vídeo é justamente para mostrar para vocês que não importa se você tirou a foto do celular ou se você tirou a foto de uma câmera profissional. O mais importante é que você consegue melhorar qualquer foto usando apenas a pós-produção dentro do Photoshop. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações para que você seja avisado de todos os próximos vídeos. E te vejo no próximo vídeo.